Este é o Labcast, temporada de lançamento Go Startups. Episódio de hoje, a FEComércio e o ecossistema de inovação. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Labcast, que é o podcast do Lab FEComércio, nosso hub de inovação da Casa do Comércio Gaúcho. Eu sou Camila Tubin e tenho o prazer de anunciar hoje mais um convidado da nossa temporada, que é o presidente da FEComércio do Rio Grande do Sul, senhor Luiz Carlos Bon. Seja muito bem-vindo, presidente. Bom dia, Camila. É um prazer estar aqui presencialmente agora nesse podcast, a minha primeira experiência, mas enfim, estou muito entusiasmado com ele. Legal. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer receber na primeira temporada, que é a nossa temporada de lançamento deste projeto, que é o Labcast, né? O senhor aqui conosco, para poder discutir e falar um pouquinho sobre todos esses movimentos que nós estamos acompanhando, né? O nosso estado, se empenhando em trazer a inovação, em trazer aí esse ecossistema, fortalecer o ecossistema de inovação aqui no nosso estado, né? E para quem está chegando agora, está nos acompanhando, nós já trouxemos aqui alguns convidados das startups. Como essa temporada ela fala sobre Go Startups, então nós já trouxemos aqui 3 startups que são ligadas ao sistema de alguma maneira, porque tem soluções inovadoras que nos interessam de alguma maneira, que atendem aí a nossa casa, né, a FEComércio e também Sesc, Senac. Então já trouxemos elas aqui, elas já falaram um pouquinho das suas soluções e também o quanto estão felizes de se conectar conosco, né, presidente? Porque elas entendem que é interessante para elas essa conexão com a FEComércio. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente, primeiro, um pouquinho do que é a FEComércio, porque nós, né, que estamos aqui inseridos na FEComércio, para a gente já é muito natural falar da FEComércio, do sistema, mas quem está chegando agora e muitas das vezes ainda não tem essa propriedade, não soube muito bem estudar ou investigar, ter a oportunidade de fato de entender o que é a FEComércio, às vezes fica essa dúvida, né? Qual que é a representatividade, se é um órgão governamental, enfim. Então, se o senhor pudesse hoje esclarecer um pouquinho de como que é todo esse envolvimento da FEComércio, para quem está nos ouvindo. Bom, muito bem, vamos tentar separar o que é, para bem didaticamente, o que é a FEComércio, o que é o Sesc e o que é o Senac. A FEComércio é uma entidade sindical que está dentro do sistema confederativo. Muito antes de serem criados o Sesc e o Senac, foram criadas as confederações nacionais do comércio, da indústria, da agricultura, lá em 1945. Há 76, 77 anos atrás. Aí o Brasil passava, no período pós-guerra, e precisava se qualificar. Na indústria já tinham feito o SES e o SENAI, primeiro o SENAI para qualificar a mão de obra, depois o SESI para dar qualidade de vida para os trabalhadores. No mesmo molde, no Rio de Janeiro, lá em 1946, sob o governo de Getúlio Vargas, apresentou-se a Confederação Nacional do Comércio, dizendo: nós faremos também um serviço desses eu estou falando de Confederação Nacional do Comércio. Sim. A confederação é o órgão máximo de terceiro grau, ou seja, é a nível de Brasil, como a CNI, como a CNA, tem a CNC, Confederação Nacional do Comércio. Esta disse para o governo: nós também queremos fazer os estes do sistema terciário. E aí foram criados o Sesc e o Senac, o Sesc para dar qualidade de vida, cultura, lazer para o trabalhador, e o Senac para fazer aprendizado, melhoria do aprendizado profissional, profissionalizante. Ou seja, o Sesc e o Senac são braços sociais do sistema confederativo de representação sindical. A FEComércio, na verdade, é uma entidade sindical de segundo grau. Na sua base tem os sindicatos. A Federação do Rio Grande do Sul comporta 100 sindicatos na sua base. Tem mais diversos gêneros, grupos de
comércio de bens, serviços e turismo. Então, esta é a diferença básica, o que é a Federação do Comércio. É uma entidade de representação que deve defender os interesses das empresas, negociar com os sindicatos laborais e fazer a melhor interação entre o capital e o trabalho, como se diz, né? Mas o sistema S, ele se agigantou e hoje ele é no Brasil algo indispensável. Por isso que eu sempre digo, as sucessivas tentativas de reduzir-se a contribuição compulsória e quase que ela é parecida como se fosse um imposto, porque sendo compulsório parece um imposto, mas no nosso caso ele é um recurso privado. Por que eu entendo que ele é um recurso privado? Quem paga são as empresas através da guia do INSS. Não tem nada a ver com o imposto público, né? E esse recurso vem diretamente para a Confederação Nacional do Comércio, que repassa na proporção da arrecadação dos estados dessas empresas. Então nós entendemos que é um recurso privado e a própria criação desse sistema deu às confederações e às federações estaduais o direito de gestão desse sistema. Então o presidente da federação estadual é também presidente do Conselho Regional do SESC e do SENAC. Os conselhos regionais são compostos de tripartite. Tem cadeiras do governo, tem cadeiras dos trabalhadores e tem cadeiras das empresas. Agora nós estamos exatamente no momento de troca dos conselheiros. Houve uma nova eleição, a nova eleição começa a escolha dos novos conselheiros do Conselho Estadual do Rio Grande do Sul. Então, muito claramente, a federação é um órgão de representação que tem por finalidade defender os interesses das empresas que representam o setor terciário e negociar a melhor relação de capital-trabalho. Ela também tem sob seu comando os S's do Estado, SESC e SENAC do Rio Grande do Sul, e que são braços sociais, como nós chamamos. Então, isto é, resumindo assim mais didaticamente, o que é a FEComércio, é uma federação estadual de representação, e o SESC e o SENAC são dois braços sociais desse sistema nacional e que tem por interesse o atendimento à sociedade. Se nós perdermos o recurso, quem perde é a sociedade, porque todo esse trabalho que o SESC e o SENAC faz no Rio Grande do Sul e no Brasil seria perdido, quem perde é a sociedade. Própria sociedade, né? Nossa, muito boa a explicação, contextualização do que é FEComércio, que realmente ainda gera dúvidas, né, da sua representatividade. E isso, toda a introdução, toda essa fala vai muito ao encontro da nossa primeira pergunta, que é relacionada diretamente às empresas tradicionais, hoje que a FEComércio dá voz, que é o comércio gaúcho, né? Então, hoje tem essa dedicação para o comércio de bens, serviços e turismo do estado do Rio Grande do Sul. E ao passar do tempo, como tudo, não só o comércio, as coisas foram mudando, né? A inovação em todos os nichos, em todas as áreas, elas foram trazendo impactos positivos, de alguma maneira, para essas organizações. Então, como que o senhor vê essa conexão, essa relação do comércio gaúcho em relação ao ecossistema de inovação? Quando a gente fala ecossistema de inovação, né? Que são instituições, né? Que são startups, que são todo esse movimento que nós estamos observando, que está sendo fortalecido cada vez mais no nosso estado, né? Qual que é, então, a importância dessas empresas tradicionais, em especial do comércio gaúcho, de se relacionarem com esse ecossistema, né? De não ficar só ali no seu arroz e feijão do dia a dia, das suas práticas de sempre, digamos assim, e começar a se conectar com esses movimentos de inovação. Muito importante. A gente, no dia a dia, como empresário, eu sempre digo que a gente tem que ter um olhar de fora para o seu negócio. Já fiz isso várias vezes na minha empresa. Parei na entrada, na recepção e olhei como cliente. O que eu não gostaria que tivesse aqui para a gente, que o cliente poderia dizer assim, puxa, isso podia ser melhor. O Lab e a nossa interação com esses novos negócios é fazer com que todos pensem assim. Não quero ser melhor, mas lá atrás,
numa preparação de olhar bem a sua empresa, eu aprendi que você tem que olhar como cliente sempre, né? Que é bom que a gente se ponha no lugar do cliente. E a nossa provocação é positiva. Tem empresas com 10, 20, 30 anos que não fazem essa reflexão. Eu sempre fiz assim, estou indo bem, deixa assim. Sim. Por que não melhorar? Então, a nossa visão, essa nossa provocação positiva, no sentido de que tem coisas novas, esse mundo novo do digital, do conectado, precisa, através da nossa ação, ser de fato provocado. Então, isso eu vejo que é uma ação positiva que a gente faz. Isso que o senhor trouxe é muito importante, né? Ter o olhar do cliente, porque as inovações, as coisas que estão acontecendo, tudo é pensando realmente no cliente, né? Não adianta eu criar algo que é muito legal para minha empresa, mas que efetivamente eu olho o cliente, ele não está dando valor para aquilo, para ele não faz sentido. Então, realmente a inovação só faz sentido se for de fato algo real, né? Se resolver um problema real para o cliente, né? Não pode ser algo fantasioso ou algo que não vai realmente ter uma serventia para aquele cliente. Isso é muito interessante. E o senhor já trouxe um pouco dessa relação, da importância do Lab, né? Estar agora conectando com os empresários e com essas startups também, que é importante. Qual que é o papel hoje, falando agora nessa nossa pergunta 2, qual que é o papel da FEComércio nessa interação entre empresas, sindicatos e startups? Como que o senhor entende que a FEComércio ela pode atuar? Que papel que ela pode ter? De novo, o hábito, como é que diz? O cachimbo entorta a boca. Ou seja, a ocupação diária com as atividades de uma empresa faz com que essa pessoa, que esse proprietário, que esse empreendedor, fique se gastando todo o seu tempo, consumindo o seu tempo em atividades meio. Nem sempre fim, que eu digo assim. Por que ninguém tem empresa para bonito? O SESC e o SENAC são instituições que são para gerar resultado positivo para a sociedade, não visam lucro. Ao contrário das empresas. As empresas, as pessoas se estabelecem para ter resultados financeiros, né? E é claro que sempre ter em conta isso, né? 3 coisas têm que estar sempre presentes num negócio: vender ou prestar serviço para quem paga com lucro, certo? Se não tiver esses 3 pressupostos presentes, uma empresa não tem razão de ser, ela vai mal, não vai existir. Mas tem que também, como se falou do cliente, ter te olhar, porque quanto mais você pôr o cliente no centro do resultado, sempre guardando esses 3 pressupostos, você tem que ser resultado positivo com isso, mas é para melhorar os resultados positivos que nós entramos aí nessa interação com os sindicatos e lá por eles nós chegamos com os empresários, provocando-os positivamente de que este mundo precisa ser novo, digo, digitalizado, um mundo de muitas coisas novas que vão chegando, que às vezes até assustam, né? E às vezes a pessoa sabe, eu nem sei como funciona isso. Não precisa, você tem que usar. E nós temos aqui essa ferramenta para ser usada. E é isso que a gente se propõe a fazer. Sim. É bem interessante isso que o senhor trouxesse, porque o Lab ele surge também, de alguma maneira, para desmistificar todas essas inovações que estão vindo, para que a gente, de alguma maneira, possa deixar o empresário mais confortável, né, em entender esse universo todo, esse ecossistema todo de inovação, né? Porque realmente, se chega uma novidade batendo na porta do empresário, ele vai dizer, bom, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me apropriar disso? Então, se realmente a gente tem essa interlocução, a gente tem esse envolvimento por parte da FEComércio, indo lá e orientando o sindicato, para que o sindicato faça também essa interlocução com os empresários e leve essas soluções inovadoras, fica mais confortável, de fato,
a aceitação, digamos assim, a apropriação dessas coisas novas, a digitalização toda das coisas que nós estamos vendo, né? Então, falando agora um pouquinho de novo sobre o Lab FEComércio, né? A gente inaugurou recentemente, em maio, e nós estamos nos posicionando aqui o Lab como hub de inovação da Casa do Comércio Gaúcho, até porque aqui onde nós estamos falando e gravando esse podcast, estamos falando da sede da FEComércio, né, que é a Casa do Comércio Gaúcho. Então, como que o senhor entende que o Lab ele pode contribuir agora nessa relação entre sindicatos, entre empresários, entre essas startups que estão chegando e querendo se conectar conosco? Como que o Lab ele pode contribuir? Bom, a gente precisa plantar para colher, e foi o que fizemos aqui. Esse espaço físico, essa interação tecnológica, elas seriam impossíveis para um empreendedor lá na ponta, cada um fazer. Então a gente faz aqui um plantio, como eu disse, um investimento inicial para que daqui se tenha na sociedade um resultado como um todo, na sociedade empresarial. Ou seja, o que a gente colocou aqui é uma maneira de facilitar, de cortar caminho, de aproveitar o conhecimento que já existe, de aproveitar o conhecimento técnico dos docentes do SENAC, dos monitores que tem aqui, para disponibilizar com mais facilidade isso para as empresas do setor terciário, é claro, de todo o Estado. O Lab fará palestras e incursões pelo Estado também, para que a gente, para que se torne lá próximo. A instalação física é aqui, mas nada impede que alguém possa, inclusive, trabalhar por algum tempo de maneira remota ou usar essas nossas instalações. Então, o Lab é uma maneira de encurtar e de tornar-se, de compartilhar os custos com todos. Interessante essa fala sobre aqui tem o espaço físico, né? E realmente hoje a gente não tem condições de criar um lab para cada empresa ou de repente montar toda uma estrutura em cada sindicato, né? Então a ideia é que se tenha realmente então que isso seja como uma inspiração, que daqui surjam o input, digamos assim, das inovações para chegar lá na ponta, chegar em todo o estado através também dos sindicatos, né? Então muito interessante. Sobre tudo isso que a gente tem falado, a gente tem notado também uma mudança de mentalidade, de cultura do empresariado em relação à inovação. Então, existe já esses movimentos das pessoas, dos empresários estarem de fato se apropriando, o próprio marketplace, o e-commerce, né? São ferramentas, são plataformas que já têm sido utilizadas por alguns dos empresários, né? Quais são os desafios nesse sentido? Dessa mudança de mentalidade, da cultura, que antigamente só se fazia uma compra fisicamente, agora já se pode fazer uma compra no WhatsApp, ou ir no site fazer uma compra, ou até mesmo no Instagram, né? Tá passando ali, gostou de algum produto, faz essa compra. Qual que é o principal desafio nesse sentido, nessas mudanças todas? Exatamente, enfrentar o novo. Essa marca Lab, ela é forte, né? Ela deve ser, está se tornando, apesar de nova, já está se tornando forte, e faz com que essas pessoas tenham a coragem de dizer, poxa, se está aqui disponível, se eu tenho isso, por que eu não vou usar? Nós vamos provocá-los positivamente, mas o desafio é, de fato, mudar o comportamento, enfrentar o novo, dizer, eu também vou fazer, né? E é isso que mais impulsiona. De fato, as questões tecnológicas, de organização da empresa, são também desafiadoras. Mas, acima de tudo, a pessoa tem que ter, a empresário tem que ter esta vontade de entrar nesse sistema. É como a gente comentou ali no começo, né, que às vezes o empresário ele está tanto tempo fazendo daquele jeito e aí incomoda um pouco, né? Ter que agora mudar, se adaptar, né? Eu já estou fazendo isso há tanto tempo, por que agora eu vou ter que mudar, né? Mas é realmente esse desafio, é a mudança de mentalidade em relação a isso, né? Bom, e agora a gente está chegando assim já nos finalmente, né? Nas perguntas finais, e eu tenho aqui uma última pergunta que seria: como são as expectativas dos consumidores
em relação à mudança de cultura do consumo, né? Assim, as expectativas dos consumidores, eles têm fomentado muito essa mudança, né, na cultura do consumo em relação... Bom, eu quero ter uma comodidade, né? Eu quero ter, de repente, estar em casa e que chegue para mim um produto que eu não tenha que me deslocar, né? Então, as expectativas, de fato, desses consumidores, do seu ponto de vista, o senhor já se coloca muito na visão do cliente, né? Muito naquela questão assim, bom, como que eu, cliente, quero que isso aconteça, um atendimento, seja um produto, como que ele chegue, que ele pode chegar para mim. Então, essa é a pergunta, assim, já para o nosso encerramento, a mudança de cultura mesmo do consumo mesmo em si. De novo, o cliente está cada vez mais exigente. Aquela história que se diz, o cliente quer mais do que trocar dinheiro por um produto, por um serviço. Ainda mais quando ele não é tão essencial, ele tem variedade de marcas e de opções. Então ele está cada vez mais exigente. Você tem que colocá-lo no centro dessa operação, nunca esquecendo que tem que ter lucro, que a empresa tem que ter resultado, mas que o cliente é exigente cada vez mais. Então, olhar esta sua exigência de que ele quer uma compra rápida, que ele quer olhar isso, embora seja cara para quem oferece um sistema digital de venda, mas essa pessoa tem vantagem em relação à venda para o cliente. É claro, guardar todas as condições de produtos e de tempo, essas coisas todas, de necessidade rápida, mas o cliente sim é cada vez mais exigente. E isso faz com que esse mundo novo, digital, de plataformas ou não plataformas, redes sociais, eles sejam um desafio para quem quer atingir maior número de clientes. Então, de novo, o cliente está no centro desta nossa necessidade de atender bem e claro que tem que entender que ele tem direito de fazer assim como cliente. Sim. A gente vai olhar de que maneira vai atendê-lo melhor. Certo. Bom, presidente, muito obrigada pela tua participação aqui e para a gente encerrar, então, esse nosso episódio, eu gostaria que agora o senhor desse um recado para quem está nos assistindo, nos acompanhando, né? Como o senhor disse, o Lab, ele, apesar de ser novo, ele já está tendo muita mídia, já está tendo muita procura, inclusive, né? De como as pessoas fazem para se conectar, então as pessoas nos procuram. Como que eu faço para estar aí no Lab, né? Como que eu faço para trazer minha startup para cá? Ou o empresário, né? Como que eu faço para me beneficiar das soluções que estão surgindo aí? Então, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está nos assistindo, dizer aí as expectativas que a gente tem com essas conexões, enfim, um recado que o senhor queira deixar para quem está nos acompanhando. Muito boa oportunidade. Eu sou um otimista, por natureza. Não existe a vida sem percalços, não existe um dia a dia sem novidades que a gente não esperava. Mas eu digo sempre, se outros passaram por esses tempos e venceram, por que nós não vamos ter o entusiasmo de ver que a sociedade evolui sempre? Às vezes pessoas têm percepções negativas do mundo, as notícias mais impactantes, as notícias não boas, né? Então tem que filtrar e ver que o mundo como um todo melhora sempre. Vamos olhar as condições de vida e de trabalho de 50 anos atrás, nem indo tão longe, um século mais ainda, né? E todos nós vencemos isso. Estamos numa situação de guerra, não é verdade, estamos em pós-pandemia, é verdade, mas sempre houve, depois de pactos fortes na humanidade, uma saída melhor. Depois da tempestade, sempre vem o dia seguinte, ensolarado, com muita expectativa. Então, é o que eu digo, não desanime, não desanime do Brasil, não desanime dos brasileiros, não desanime do Rio Grande do Sul, não perca a esperança de que a FEComércio, e o Lab, o SESC, o SENAC estão aqui para ajudá-los. Ajudá-los no sentido de sempre manter um resultado melhor. E se quiserem, quem estiver interessado, entre no site da FEComércio e verifique lá como tem acesso ao Lab. Essa é a minha mensagem de otimismo. Acreditemos em nós, acreditemos no Estado, acreditamos no nosso país.
Certo, muito bacana. Obrigada, então, presidente, pela tua participação no nosso Labcast. Foi uma honra conduzir aqui contigo esse bate-papo. E para quem está nos assistindo, então, fica meu muito obrigada também por terem aí acompanhado mais esse episódio. E fica aqui a despedida e já o convite para os próximos episódios. Até lá!